me fala uma coisa, aí nós temos algumas coisas interessantes que têm aparecido, né? O caso de burnout, nós já tivemos vários colegas médicos e a gente chamou até, uma época, algumas psicólogas para a gente discutir sobre isso. O excesso de trabalho, excesso de dedicação e perder os parâmetros de horários, né? E acabou tendo burnout. E outros que tiveram essas que a gente chama de demissões silenciosas. São pessoas que trabalham no seu basal, nem para mais nem para menos, estão ali de corpo, mas não de alma, né? Então, você tem visto isso também, não? A gente tem visto, já via antes, eu acho que a pandemia ressaltou, principalmente para algumas profissões, a profissão médica, a enfermagem, isso né, mais do que nunca, né, o pessoal da UTI, né, passou do seu limite muito, né. O burnout, ele é interessante comentar porque ele não é uma doença, né? O burnout é uma condição de estresse mal gerenciado na vida profissional, né? Ele em si não é uma doença, ele pode ser um favorecedor de doenças, né? E esse estresse mal gerenciado, ele foi primeiro descrito para médicos e enfermeiros, né, trabalhando em pronto-socorro, TI, né? E ele tem 3 características fundamentais, né? Quer dizer, essa questão do excesso de quantidade de trabalho e acarretando uma estafa, né, do indivíduo, uma pressão sobre a atividade que a pessoa faz, em que ela pode passar a sentir cada vez mais insegurança e medo de errar, né, o medo de falhar, ela está cansada, o enfermeiro está muito cansado, estou dobrando o plantão, será que eu dei o remédio, será que eu conferi a dose? E isso vai gerando uma ansiedade muito grande, que aumenta o desgaste, deixa mais cansado, né? À noite chega em casa e começa a repassar o dia, o que fez, o que não fez, e não dorme bem, no outro dia vai para outro plantão, né? E a terceira coisa, que talvez tenha uma ligação com essa questão, né, dos sujeitos que largam mão, né, no trabalho, né, é que a pessoa passa a perder a fé que tem no valor do seu trabalho. Isso é bem notável nas profissões em que a pessoa tem uma grande fé no que faz, né? O pessoal da saúde, né? Isso é muito notável, né? A pessoa, né, está lá trabalhando numa UTI porque acredita que, nossa, a UTI é uma coisa que faz muita diferença, eu me orgulho disso, né? Eu sinto uma paixão por isso, né? Educação, né? A pessoa é um professor e fala, nossa, né, olha só, essas crianças, né, estão aprendendo, estão crescendo, né? Então tem algumas profissões que isso é mais notável, né? A pessoa tem muito orgulho do que faz. E no burnout, o desgaste que a profissão vai trazendo e uma falta de uma resposta talvez correta das instituições, da sociedade ao valor dessa pessoa, o médico, o enfermeiro que está trabalhando num pronto-socorro e só fica levando bronca, né? Só crítica. Mas isso aqui está uma porcaria, isso aqui não funciona, vocês não me atendem direito, mas isso aqui é uma urgência. Ah, mas isso aqui é uma porcaria. Vai levando, né, a se colocar em dúvida mesmo. Então, qual é o valor do que eu faço, né? Qual é a diferença que eu faço, né, de estar me dedicando tanto? E a pessoa começa a se repensar, falou, o que eu estou fazendo? As pessoas desistem, as pessoas mudam de área, ou as pessoas não desistem exatamente, vocês não podem desistir, mas largam mão, né? Elas entregam e vão fazendo no piloto automático como uma estratégia de sobrevivência. Mas que muitas vezes é uma estratégia de sobrevivência que vai deixando a pessoa mais e mais descontente com o que faz, mais cansada, né? Isso fica um círculo vicioso. Eu sei, eu posso falar para você, Marco, porque assim, eu me lembro que desde moço, eu falo assim, eu vou ter metas na minha vida, né? Então, eu me lembro que a gente começa a carreira, a gente dá muito plantão, a gente, em lugares públicos, privados, a gente está no meio acadêmico, está produzindo. E aí eu falei, vai chegar determinado momento que eu não vou dar mais plantão, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E era engraçado, quando eu largava e sobrava um tempo, eu falei, nossa, eu estou quebrando a mão. Eu demorava uns 2 meses para falar, nossa, eu tenho um sábado e domingo livre, eu podia ocupar isso. Você tem uma tentação de encaixar alguma coisa e você... Será que alguém não está precisando de um plantão? Não está precisando, será que eu não poderia estar aprendendo mais? É um negócio esquisito. Então, isso é um treinamento, né, que a gente está falando de saúde mental,
né? Eu acho que até hoje, né? Antigamente eu deixava o celular ligado à noite, então eu sei que o hospital sabe onde eu estou, né? Então se tiver alguma emergência, o paciente vai para o pronto-socorro, eu não preciso ficar. A gente fica com o celular até respondendo mensagem até meia-noite, 1 hora, dorme pouco, não consegue se desligar. Então isso vai afetando a saúde da gente, né? Então às vezes até essas demissões silenciosas, na verdade talvez seja até um burnout escondido, né? Sim. Então eu acho que esse é o caminho, porque a pessoa ela não põe limites àquilo que nós conversamos. Eu não escolho bem a minha comida, eu não durmo bacana, eu não estou tendo um relacionamento bacana com os meus amigos, eu só estou trabalhando, eu só estou me dedicando. Então eu acho que a vida é multifatorial. Quando você só tem um negócio é muito complicado, né? Sim. Quando você trabalha numa empresa, né, em que a sua coordenação, a sua chefia tem lá como uma filosofia, né, alguma coisa do tipo, bom, eu vou pedir a meta, vou pedir 200 para que me entreguem 100, né? Entregaram os 100, eu vou falar, bom, agora a meta dobrou. Pode com o tempo ir causando o resultado ao contrário, né? A pessoa fala, olha, é tão irrealista, ele vai pedir de qualquer jeito, então eu vou fazer o mínimo, tanto faz. É isso né? aí. A pessoa quase que torce, né? E tomara que me demitam, né? O que é muito ruim, né? Para a saúde mental dessa pessoa e se calhar até para a empresa, né? Que está perdendo oportunidades, né? De estar toda hora trocando o seu funcionário. Né? Agora eu vou tocar numa ferida que eu acho que aí dá para fazer horas conversando, né? Então, por exemplo, a gente vê médicos, né? Vamos falar de médicos que é mais fácil, então na nossa área. Então muitas vezes ele por ego acaba fazendo coisas que lhe comprometem a saúde, seja física ou mental. Então muitas vezes ele acaba dando aulas que ele não gostaria de dar ou ter cargos que ele não gostaria de estar, porque aquilo lhe causa um grande impacto social, né? E ele não se questiona se aquilo realmente é bom para ele ou não, né? Ele vai que vai. Você acha que hoje em dia, por exemplo, o ego nos atrapalha muito, que é aquilo que nós falamos, do Instagram, da mídia, do aparecer, é mais importante a casca do que o conteúdo? A gente pode pensar assim, né, que é claro que tem pessoas que têm uma necessidade de valorizar o seu ego, né, maior do que outras. Isso também massagear o ego, como a gente fala. Narcisistas, né? Isso. Sim, há uma amplitude, né, entre as pessoas, né, pessoas que têm mais essa necessidade, pessoas que, até o contrário, estar num lugar de destaque lhes deixa desconfortável. Então, são pessoas, né, que têm até uma modéstia exagerada, né, precisam estar sempre diminuindo as expectativas, né? Mas eu acho que a nossa sociedade, ela hoje, né, com o advento da rede social, isso ficou muito, muito ressaltado, né? Mas a nossa sociedade é uma sociedade que estimula muito essa ideia do protagonismo, né? Então, faça a diferença, né, seja especial, não seja mais um, né? Se destaque da multidão, né? O pertencer à multidão já é uma coisa ruim, né? Então, toda a propaganda é assim, né? Tem aquela multidão, todo mundo ali vestido de cinza, e aí vai ter um sujeito que vem o holofote, brilha e ele é um talento incrível e ele vai se destacar. E, né? Todos nós algum dia sonhamos, né? Vou ser um artista do rock, eu vou ser uma estrela, as pessoas vão me amar. Isso, né, é uma tendência humana, né? Esperar que todo esse amor vai vir se eu me destacar. A medicina não é diferente, né? Desde que eu entro na faculdade, eu vou olhando meus professores, falo, nossa, como eles são especiais, eles são importantes, eu quero chegar lá, e para chegar lá, então, deve ter um caminho, eu devo dar muitas aulas, e brilhar em congressos, e ter meu nome divulgado, ok, até um certo ponto isso pode realmente ser metas saudáveis para você colocar na sua vida, mas essa cultura do indivíduo, do destaque, do especial, de novo, né, vai criando um estresse sobre as pessoas que pode ser uma das causas, né, de que as pessoas venham adoecendo mais. Elas têm uma expectativa de que, se elas estiverem na média, né, são medíocres, né? Então elas precisariam ser muito acima melhor da média, né? E muito acima da média você vai subindo o sarrafo, e isso não tem fim, né?